Olá, bom dia, turma! Iniciamos mais um dia de atividades na disciplina de inglês e hoje vamos continuar ainda falando sobre o capítulo 6, que tem como título Special Occasion. Vamos iniciar lá na página 70, que vai falar um pouco sobre o verbo can, certo? Sabemos que esse verbo é um verbo bastante utilizado na disciplina e ele tem dois segmentos, que é os requests e as permissions. Vamos saber como utilizar e onde utilizar esse verbo, certo? Sabemos que as requests, nós podemos utilizar o can para questões, para permissões e também para solicitações. Então, quando queremos solicitar algo, nós também utilizamos o verbo can através da requests e também nós utilizamos o verbo can quando queremos pedir permission, que são as permissões. Então, esses dois eixos que o verbo pode ser utilizado, bastante utilizado na disciplina, e vocês vão ver a importância dele com relação a esses dois eixos que nós vamos utilizar, solicitações e permissões. Então, quando eu vou pedir algo a alguém, eu sempre utilizo o verbo can, certo? Então, esse verbo, vou mostrar aqui a estrutura da frase, onde ele deve ser utilizado, certo? Ele pode vir como verbo auxiliar e também como verbo principal. Observamos aqui esses dois exemplos. Can I go to the bathroom? Can you eat chocolate? Então, observem que esse verbo, como é para pedir uma solicitação ou uma permissão, ele também vai ser bastante utilizado em frases interrogativas, certo? Como para solicitação, como para permissão, certo? Vai depender da frase. Não querendo dizer que ele não possa ser utilizado em frases afirmativas e negativas. Pode sim, porém, quando ele for utilizado nesses dois eixos, como request e permission, ele vai ser sempre utilizado, geralmente é utilizado como forma interrogativa. E aí, na página 70, vocês irão abrir o livro e na gramática vai falar um pouco sobre esse verbo. Ele é um verbo bastante popular nessa língua. E aí vocês irão ler esses exemplos que está aí e marcar se são making and responding to requests, então fazendo ou respondendo questões, vocês marcam R, ou P se for respondendo ou dando alguma permissão. Então, se for requests, vocês marcam R. E se for permission, vocês marcam P na frente de cada frase. Lembrando que vai sempre ser utilizado esse verbo para esses tipos de frases. Como, por exemplo, na frase 1, diz assim: Can I invite Danny and Kill for my birthday? Yes, of course you can. Então, nessa frase, vocês podem observar que teve uma pergunta para vir a resposta. Como consequência dessa pergunta tem a resposta. Então, essa resposta, ela também pode ser utilizada com o verbo can, ou seja, ela será uma frase afirmativa ou uma frase negativa, ok? Então, nesse caso aí, vai ser uma permission, certo? Can I invite Danny and Kill for my birthday? Yes, of course you can. Então, vai ser como permission. E assim vocês irão fazer essas outras frases que estão nessa questão. Na questão 2, vocês irão responder essas questões de acordo com as regras. Por exemplo, which sentence asks for permission? Vocês irão escolher duas sentenças que servem como permissão. Na letra B, which sentence give or refers permission? Ou seja, que utiliza-se como frase negativa. Então, como frase negativa, o can,
ele vai estar sempre acompanhado da partícula not, certo? Então, can mais not, nós formamos can't, certo? Então, quando vocês verem essa palavrinha can't, ela vai sempre estar acompanhada do apóstrofo, que é para juntar can mais not, formando can't, ok? E na letra C, qual é o verbo modal que nós utilizamos para request e para permission? Então, acabamos de falar que esse verbo é o verbo can, certo? Ele é um verbo modal. Na terceira questão, vocês irão desembaralhar essas palavras que estão aí, ou seja, vocês irão colocar essa frase em ordem, certo? E vão dizer se é uma permission, utilizando o P, ou se é uma request. Então, as palavras, elas estão fora do lugar. Vocês irão colocá-las no lugar formando frases. Lembrando que quando for pergunta, o verbo vai sempre estar no início da frase. Observem esses dois exemplos que eu coloquei no início, ó. É pergunta, então o can vai estar sempre no início da frase, certo? Se for resposta positiva ou negativa, ou seja, afirmativa ou negativa, esse can vem logo após o pronome, certo? Então, lembre-se disso quando for fazer a questão 3, ok? E aí, vocês irão passar para a página 71, ok? Onde já estamos no final dessa unidade, certo? Então, é o review, vocês irão revisar todo o assunto que viram nesta unidade. Caso surja alguma dúvida, vocês podem voltar um pouco no livro. Vamos para a questão 1 do review, onde prestem atenção, que é o seguinte. Percebam que as letras, elas estão embaralhadas, certo? Vocês irão reorganizar essas letras, formando palavras e vão ligar cada palavra à sua imagem correspondente. Estudamos nessa parte do livro, nessa unidade, que falava um pouco sobre algumas peças de roupas, de calçados, de acessórios. E aí vocês vão perceber que cada palavrinha dessa é equivalente a uma imagem. Como, por exemplo, tem aqui, ó, ITSRH. Ela está logo aqui, ó. Ok? Então, que palavra é essa? Com essas letrinhas aí. Vocês vão observar que forma a palavra shirt. Certo? Formando a palavra shirt, vocês vão ligar essa palavra ao objeto correspondente a ela, que nesse caso vai ser o quê? Nesse caso vai ser essa camisa que está aqui ao lado, certo? Então, vocês vão lá, liga a palavra ao objeto correspondente, ok? Isso é a questão 1. Na questão 2, vocês irão completar essa mensagem de acordo com as palavras que estão no quadro, certo? Aprendemos um pouco sobre essas palavrinhas que está aí. Anyone, somebody, everywhere, nowhere. Aprendemos e falamos um pouco sobre esses pronomes indefinidos, certo? Sejam pessoas, sejam de lugares. E aí vocês irão completar essa mensagem de acordo com esse pronome indefinido. Na questão 3, vocês não fazem, certo? É uma atividade para ser trabalhada em pares, porém vocês não irão fazer essa questão 3. Na questão 4, tem lá uma sequência de letras. Essas letras vão formar palavras, certo? Então, alguma delas irão formar as palavras. Vocês irão circular 7 partes, 7 palavras, de acordo com essa cobra de palavras, certo? Tem lá algumas letras formando uma cobra de palavras. Vocês irão circular quais são essas letras que formam 7 palavras, certo? E aí na questão 5, vocês irão ler esse texto que fala um pouco sobre The Festival of Light, ou seja, o Festival das Luzes. E vocês vai descrever um pouco sobre ele, falar sobre essa celebração que acontece a cada ano,
Vocês irão responder a letra A, B, C, de acordo com o texto, certo? Onde pergunta, why is the festival important? Por que esse festival é importante? Letra B, how do people commemorate Deer Night? Como as pessoas comemoram esse festival à noite? What is courtiers to do for others on Deer Night? Então, quais são os cortejos que eles fazem para os outros nesse festival das luzes, certo? Então, respondendo essas questões, terminamos essa unidade. Então, espero que todos façam. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Podem mandar mensagem, que eu vou sempre estar respondendo vocês, ok? Quando finalizarem, mande a atividade para o e-mail. Beijos, até a próxima aula.